Já que você apontou para Boris, vamos ouvir. Boris, isso que a Roberta está falando aí faz sentido para você? Quer dizer, esses dilemas, o dilema dos vários chapéus, o dilema da profissionalização, o dilema de um mercado que é um mercado cada vez mais exigente em competitividade, o dilema dos herdeiros, como foi isso aí? Fala um pouco da tua trajetória e como é que você viveu isso e o que é que compartilha aqui. E vamos falar de dilemas, a gente tem que falar, né? Falar de dilemas. Falar dos problemas, né? Abrir o guarda-roupa, né? Então, para eu contar a minha história, logicamente que eu tenho que ir para o começo, propriamente dito. Mas vou passar que a história é um pouco difícil, um pouco triste, que passa pela história dos meus pais, que alguns de vocês já ouviram, que sobrevivente de uma guerra, minha mãe, sobrevivente de um campo de concentração, e os dois se conhecem depois da guerra e vêm para Recife, porque 2 irmãos do meu pai vieram para Recife antes da guerra, e aqui eles puderam recomeçar a vida. E aí eles chegaram em 1948 e começaram a trabalhar em Recife, começaram a subir e descer as ladeiras de Olinda, mas não foi atrás dos blocos de carnaval, e sim mascateando, levando produtos para vender e começar o sustento da família. E eu nasci em 1950, e em 1960, eu com 10, 12 anos de idade, meu pai sofre um acidente, e ao invés de vir almoçar em casa, ele ficava na loja, e eu levava todo o dia o almoço dele. E quando eu chegava na loja, meu pai me pedia: meu filho, eu vendi um guarda-roupa, patas duplicatas. O que os nossos netos e os filhos de vocês com 7 anos já sabem digitar, naquela época poucas pessoas sabiam datilografar, tinha que fazer um curso especial. E eu comecei a datilografar na marra mesmo e aprendi a datilografar. E isso foi muito importante para mim com 10, 12 anos, que eu aprendi a datilografar, que depois eu vou mostrar a vocês qual foi a importância disso. E comecei a emitir nota fiscal, comecei a fazer pagamentos bancários, mas tinha o sonho de ser médico. Nunca neguei isso, né? E aí continuei, estudei, entrei na faculdade e sempre ajudando meus pais no negócio, na movelaria que ele tinha no bairro de Casa Amarela. E no 2º ano de medicina, meu pai sofre um infarto e eu chego para a família, digo, vou largar, já estava no 2º ano de medicina, e digo, vou largar a faculdade de medicina e vou cuidar da loja. Aí minha mãe se vira sabiamente: meu filho, eu vou cuidar da loja, você vai terminar a sua faculdade. O que você tem no bolso você pode perder, mas o que você tem na cabeça, só Ozzy Heimer pode tirar. E aí continuei a faculdade, comecei a estagiar na clínica Zé Aguiar Pereira. E qual foi a importância do meu trainee, né? Vocês contaram aí que os filhinhos de vocês já estão ajudando na escola, na clínica de vocês. Isso vai ser uma página importante o dia na vida deles, que eles vão se lembrar disso e vão mostrar que trabalharam na clínicazinha de vocês. Então, o trainee que eu tive na loja de meu pai foi importante no estágio que eu fui lá em Zé Aguiar Pereira, que terminava o expediente, depois de fazer exame, revelar filme, eu ajudava a datilografar os laudos. E aí eu comecei a ganhar um dinheirinho e aprender radiologia. Terminei a faculdade, continuei a trabalhar em Aguiar até 88, mas gostava muito, quer dizer, quando eu me formei mesmo, já me deram a chave de uma clínica em Jaboatão para eu tomar conta. E eu tomei conta dessa clínica de Jaboatão, do grupo, durante uns 5, 10 anos, até Pedro entrar na política, que aí eu tive que passar a clínica de Jaboatão para outra pessoa e fiquei trabalhando mais na Manuel Borba. E fui crescendo profissionalmente e em 88 eu me desliguei. E aí comecei a minha carreira solo, que eu digo assim. Comecei a Boris, mas com a vontade muito grande de crescer. Sempre olhando os exames, sempre me investindo na parte médica, mas também investindo um pouco na gestão, porque eu achava que tinha que ter organização. Por conta do pouco que eu trabalhei na loja do meu pai, que eu via que tinha emissão nota fiscal, contabilidade, balanço. E comecei com vontade de crescer, abri uma nova unidade em Boa Viagem, depois já abrimos outras unidades e praticamente durante 40 a 60 anos, esses 20 anos que eu tive de clínica, talvez seja até um pouco de egoísmo meu. O investimento era crescimento pessoal, crescimento da clínica. Eu me lembro que muitos dias eu chegava na academia de ginástica às 5h30 da manhã, me encontrava com Norma, fazia ginástica, 7 horas, tomava banho na academia, ia para a clínica, chegava em casa às 10 horas da noite.
de noite, ou tinha uma reunião do Multimagia, que eu também era sócio, ou tinha a reunião do Colégio Israelita, que eu era o presidente, ou tinha uma reunião de consultoria na clínica que fazíamos à noite. Então, eu sempre também me preocupei um pouco com a gestão. Números... Sempre fui muito interessado nisso. Mas, quando bateu os 60 anos... eu vi o seguinte, Boris, de 20 aos 40 você se preocupou no seu consumo, 40 aos 60 na empresa. Será que a partir de agora você não deve começar a pensar no crescimento da família? Já era uma família empresarial, Mary já trabalhava comigo, Leon já estava começando a trabalhar comigo, e tem umas pesquisas que são interessantes. 80% das empresas do mundo são familiares. 80% dessas 80% não sobrevivem à terceira geração. Se eu tinha um orgulho muito grande dessa empresa, se eu queria, logicamente que eu queria a continuidade e a longevidade dessa empresa, o que é que eu estava fazendo para isso? E aí, com o apoio da consultoria, participando de conversas como essas, participando de eventos, eu comecei a investir na sucessão da empresa. Então, eu posso dizer que, nesses últimos 10 anos, minha participação na clínica é praticamente no planejamento estratégico. O operacional, Leon, é o diretor médico, Mary, diretora financeira, até para responder sua pergunta. Nós temos medo de perder o poder, por isso que a gente demora muito, ou poucos fazem a profissionalização da gestão. Porque pensa que profissionalizando você vai perder o poder da empresa. Então, eu achei que eu deveria investir na sucessão e comento e tenho a tranquilidade de comentar isso com várias pessoas. Estimulo as famílias, as empresas familiares e as famílias empresárias a também se dedicar, porque dilemas e conflitos todos têm. Hoje, Elane se virou para mim e disse, você está alegre? Eu estou, porque eu consegui resolver um dilema hoje. Mas que certamente amanhã vão surgir outros e eu não vou colocar debaixo do tapete, eu vou procurar contornar usando a meritocracia, usando a missão da empresa, os valores da família, e o que eu puder preparar para que o futuro da família evite conflitos, eu vou procurar preparar. Alguns dias atrás nós vimos que a família Safra teve uma cisão. Então, todas as famílias têm os seus problemas. Eu quero saber, eu quero ver o que é que eu vou fazer para minimizar os conflitos de interesse dentro da própria família. Leon é médico, Leila estuda medicina, Arthur e Sofia, com 25 e 24 anos, não definiram ainda o futuro deles. Mas o que eu puder ajudar para a realização pessoal deles, eu vou ajudar. Inicialmente, eu pensei muito eu sonhava muito que todos os filhos, os 4 filhos aqui, são a terceira geração da empresa familiar. Os meus 4 não quiseram seguir medicina. O que é que eu vou fazer? Eu vou ajudá-los a ser felizes, dentro ou fora da empresa. O que eu estou procurando, tentando falar um pouco o que você falou, é que eles sejam bons sócios, que eles sejam engajados e sejam coesos, que unidos eles serão mais fortes do que cada um separado. Ô, Boris, voltando um pouco para os dilemas que Roberta trouxe. Na sua história, como foi lidar com esse chapéu de médico, de gestor e de empresário? Quer dizer, algum chapéu desse ficou sacrificado nessa história? Vou ver como respondo isso para você. Eu gostava muito de medicina, mas também eu gostava muito de acompanhar os números da empresa. A empresa foi crescendo de uma maneira que eu tinha que optar ou ser médico operacional ou ser gestor. Então, eu optei por ir para a gestão e largar o operacional médico. Eu fiquei no operacional da governança. E coloquei Mary na empresa para segurar o cofre. Foi esse o nosso modelo. Foi uma sequência, né? Meio que uma cronologia. Foi mais rápido do que eu pensava. Foi mais antes da minha carreira profissional do que eu imaginava.
porque já no Grupo Zé Aguiar eu me dedicava, como tinha um que queria ser político, o outro foi para uma outra clínica. Eu que fiquei junto com a Aguiar, tocando a empresa de Aguiar, então eu me dedicava um pouco na gestão, na governança dessa clínica. E quando eu comecei a minha carreira solo, eu tinha empregos, eu tinha, e fui largando, pedi demissão de 2 empregos públicos para me dedicar mais à clínica. Mas a clínica foi crescendo, que eu vi que eu tinha que, com 3 anos, já partindo para a 2ª unidade, eu vi que eu deveria me dedicar mais à governança do que o operacional propriamente dito. E meu sonho era ser médico radiologista, mas tive que criar um outro sonho para me dedicar ao meu lado empreendedor, que eu gostava de passar a noite sem dormir, preocupado com os investimentos que eu estava fazendo. Me dava várias noites sem dormir, indiscutivelmente. E a família reclamava, papai, você está aperreado? Estou, mas eu gosto de ficar preocupado, porque eu estou investindo. Borges, você falou aí, na sua história você teve experiência de sociedade com outros sócios médicos e a sociedade que foi aqui, no seu caso, durou, que foi a sociedade com você só. Né? Você, Mary, depois entrou e tal, mas sem sócios médicos. Qual é a diferença? Qual foi a diferença na tua experiência? Qual foi a diferença entre uma sociedade com outros médicos? Eu disse que não ia ter pergunta fácil, não. E uma sociedade, você. Porque as outras sociedades não conseguiram trabalhar os conflitos de interesse. Realmente isso. Não vou citar nomes e não seria interessante eu entrar em pormenores, mas os outros grupos que eu trabalhei não estão fazendo parte da história da nossa concorrência. Não é? Por quê? Conflitos de interesses, que cada um puxava para o seu lado e não queria saber da empresa. Participações societárias diferentes, interesses diferentes. E na minha, a única sociedade que deu certo fui eu sozinho. Não critico as outras sociedades. Talvez a culpa tenha sido mais minha por eu não ter trabalhado esse tema com eles. Não é? Quantas reuniões eu participei do Multimagem, que vocês foram testemunhas e consultores, que a gente queria quebrar os conflitos de interesse e não conseguiram. E um dia eles me pediram para eu sair. E quando eu saí, eu vi que eu fiquei... Ainda bem que me botaram para fora, que eu fiquei livre de um imbróglio. Passei alguns dias deprimido pelas circunstâncias da minha saída, e eu tinha sido um sócio, entrei com capital mais do que os demais sócios, e foi a melhor coisa que me aconteceu. Eu tenho noites sem dormir por conta de problemas que eu crio, não por problemas de pessoas que estão na minha convivência. Deixa eu se me permitir aí. Claro. Qualquer pessoa pode participar e perguntar. Esse é um setor que me atrai muito, porque em 94 foi quando eu comecei a ter contato com o setor de saúde, né? E eu aproveitei aqui para listar algumas: o Grupo Fernandes Vieira, o SERP, o próprio Boris, o Grupo Hope, diversos planos de saúde na época, a Dimed, as Unimedes, praticamente aí de Manaus até Maceió, Recife, Caruaru, o Grupo Zé Rocha, a Apivida. Então, eu acompanho esse setor desde 94, né? E, na minha percepção, ele tem um problema, que é o que ele falou aí, é que quando a gente se reúne, nós somos médicos, estamos aqui, vamos fazer um negócio, vamos, e aí entra 4, 5 médicos, se reúnem e vamos tocar a coisa. Se não é construído bem esse primeiro, e não é, porque está todo mundo ali querendo pensar no negócio, né? Então o problema veio lá na frente. 4, 5, 6 médicos tocando o negócio, vai ter conflito lá na frente, sem dúvida nenhuma. E o que a gente percebe do setor é que o setor hoje ele está extremamente visado por fundos de investimento, por investidores estratégicos,
E, na minha visão, ele é um setor que está se consolidando. Você tem muitos problemas relacionados ao plano de saúde, né, que você está ali agora pressionado pelo teu cliente lá, que não pode pagar aquilo que você quer cobrar. Depois você tem o hospital, clínicas e tudo. E aí você tem alguns modelos, que é o modelo da Apvida, de verticalização de todo o processo. Então, o médico ele precisa, neste momento, eu acho que o setor está passando por uma transformação, e se alguns médicos não eles focarem exatamente só na excelência dele como médico, eu acho que Recife é tradicionalíssimo nessa área, mas ele tem que olhar também o seguinte: bom, como é que eu vou estar e o que é que está acontecendo no setor onde eu estou e que posição e que eu preciso me posicionar para eu não perder o bonde da história, né? Você tem visto aí que tem certos, por exemplo, o setor de hospital está ficando um negócio de cachorro grande, hospital grandes, cadeias enormes de hospitais e tal. E o sujeito que tem lá um hospital ali de 40, 50, 60, 70 leitos, ele vai ter muita dificuldade de poder competir no mercado, né? Então ele precisa se posicionar nesse momento. Assim como clínicas, assim como diversos outros segmentos E aí você cria essa dificuldade. Eu vou dizer a você, e também porque eu acompanhei um outro setor que é complicadíssimo, que é o setor sucroalcooleiro. O setor sucroalcooleiro, há 8 anos atrás, eu disse, numa reunião que eu tive com clientes meus dessa área, eu disse: olha, não faz sentido você ter uma usina aqui, outra usina a 30 quilômetros, outra usina a 40 quilômetros. Vocês precisam se juntar. Calado, você tem razão. Só que é um problema danado. A família aqui, uma família tem não sei quantos, outra família tem não sei quantos. É complicadíssimo. O que é que aconteceu? Pediram recuperação judicial agora, há 1 ano e pouco atrás. Quer dizer, eles se abraçaram, está todo mundo morrendo afogado, porque não tiveram a visão. Então, acho que isso é preciso ter dentro do setor de saúde esse olhar para olhar o seguinte: olha, o que é que está acontecendo e que posição que a gente precisa tomar.